O ponto-chave para você entender a prescrição intercorrente. Isso que eu vou passar para você agora é essencial para você entender e aplicar a defesa prescrição intercorrente. Seja muito bem-vindo, estamos na lição prática de número 14 de um total de 365. Como você sabe, todos os dias neste canal eu trago um áudio com conteúdo jurídico voltado à defesa do executado em juízo, sucesso na defesa do executado, ou sobre como vencer o processo de conhecimento. Hoje vamos falar sobre prescrição intercorrente. Prescrição intercorrente é uma excelente matéria de defesa, aliás, uma das principais diante das modificações ocorridas recentemente pela Lei 14.195. E nós temos, segundo o CNJ, 60% de todas as ações que tramitam no Brasil, 60% são ações de execução. E nessas ações há muita prescrição intercorrente que pode ser reconhecida diante desse novo sistema trazido pela Lei 14.195. Essa lei alterou o artigo 921 e todo o sistema de prescrição no ordenamento jurídico brasileiro. Por quê? Porque nós sempre associamos a prescrição com uma situação de inércia da parte. A parte deixa de fazer algo e essa inércia gera a prescrição. Agora, com a prescrição intercorrente pós-lei 14.195, ainda que o processo de execução não fique parado, ainda que o processo de execução tenha diligências por parte do exequente, ainda assim é possível reconhecer a prescrição intercorrente. E reconhecida a prescrição intercorrente, o processo de execução será extinto. Extinção da execução é sucesso absoluto na defesa do executado. Mas vamos lá, alguns pontos importantes sobre a prescrição intercorrente. O primeiro ponto, você precisa saber que a prescrição intercorrente é um fenômeno exclusivo do processo de execução. Não existe prescrição intercorrente no processo de conhecimento. Se o processo de conhecimento ficou lá, sem movimentação, é possível extinguir sem julgamento do mérito por abandono, mas não por prescrição intercorrente. Como eu disse, prescrição intercorrente só no processo de execução. Essa execução pode ser por título extrajudicial, execução autônoma, ou essa execução pode ser por título judicial, pode ser cumprimento de sentença. Segundo ponto importante, o prazo da prescrição intercorrente varia conforme o título e será o mesmo prazo da prescrição da pretensão, o mesmo prazo da prescrição do processo de conhecimento. Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal. Terceiro ponto, para que ocorra a prescrição intercorrente no curso do processo de execução, o processo de execução tem que ter início, foi iniciado, e durante o processo surge uma situação de crise. Que situação de crise é essa? Ou o executado não é encontrado para citação ou intimação, ou não é localizado bens passíveis de penhora. São essas as duas situações que podem deflagrar a prescrição intercorrente. Então, na sua prática jurídica, como advogado do executado, você tem que observar se no processo de execução aconteceu isso. Ele iniciou o processo de execução e no curso tivemos uma situação de crise. Não localização do executado, essa é mais rara, ou não localização de bens penhoráveis, essa é mais comum. A partir do momento em que o processo de execução está nessas situações de crise, qualquer uma delas, a que acontecer em primeiro lugar, aí sim é possível pensar prescrição intercorrente. Mas vamos lá. Na primeira tentativa frustrada de localizar o executado ou de realizar a penhora de bens, o exequente tem que ser intimado. E aqui é que está o ponto-chave para você entender a prescrição intercorrente. Quando que começa a contar o prazo da prescrição intercorrente? Em outras palavras,
qual é o termo inicial da prescrição intercorrente. Então, vamos lá. Primeira tentativa frustrada de localizar o executado ou penhorar bens. O exequente tem que ser intimado, tem que ter ciência dessa primeira tentativa frustrada. E aí o artigo 921, parágrafo 4º, diz expressamente o seguinte: o termo inicial da prescrição intercorrente será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localizar o devedor ou de bens penhoráveis. No entanto, o próprio artigo 921, agora no inciso 3, ele diz que suspende-se a execução quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis. Logo, você deve entender o seguinte: a primeira tentativa frustrada para localizar o executado ou a primeira tentativa frustrada de penhora, qualquer uma das duas situações de crise do processo, aquela que acontecer em primeiro lugar, a partir do momento em que acontece uma dessas situações de crise, agora o exequente tem que ser intimado pelo juiz da execução para tomar ciência dessa tentativa frustrada. Quando o exequente é intimado pelo juiz, nos termos do parágrafo 4º, esse parágrafo diz que inicia o prazo da prescrição intercorrente. No entanto, ocorre também que automaticamente a suspensão do processo de execução está realizada. E enquanto o processo de execução permanecer suspenso, não começa o prazo da prescrição intercorrente. O prazo da prescrição intercorrente ele vai começar, o termo inicial dele, quando o processo de execução não estiver mais suspenso. Então veja, dessa primeira tentativa frustrada, ocorrem automaticamente dois fenômenos. O primeiro fenômeno começa a contar o prazo da prescrição intercorrente, é o termo inicial da prescrição intercorrente. No entanto, como o processo de execução está suspenso, porque esse é o segundo efeito da não localização do executado ou da realização da penhora, quando o exequente é intimado, também estará o processo de execução suspenso. Os dois ocorrem ao mesmo tempo. Inicia o prazo da prescrição intercorrente, mas também suspende o processo de execução. Enquanto o processo de execução estiver suspenso, o prazo da prescrição intercorrente não inicia. Por quê? Porque ele também está suspenso. O prazo que inicia, o termo inicial, ele também está suspenso com a suspensão da execução. Então, essa suspensão do processo, prestem atenção, ela é automática e ela decorre da ciência do exequente da primeira tentativa frustrada de localizar o executado ou de encontrar bens à penhora. A suspensão do processo de execução, nos termos do artigo 921, inciso 3, decorre da lei e não da vontade do exequente. Não é o exequente que pede ao juiz a suspensão do processo de execução por não localizar o devedor ou não localizar ou não realizar a penhora. Essa suspensão automática do processo de execução decorre da lei e você pode extrair isso de um entendimento do STJ consolidado num RESP com efeito repetitivo, o RESP 1.340.533. Esse RESP, ele trata de uma execução fiscal, de uma prescrição intercorrente numa execução fiscal. Mas a razão de decidir é exatamente a mesma no processo de execução entre particulares, artigo 921 do Código de Processo Civil. Quando que o processo de execução não estará mais suspenso? Quando que essa suspensão do processo de execução é levantada? De duas uma. Quando o exequente é intimado da primeira tentativa infrutífera e ele permanece inerte por até 1 ano, durante esse prazo de 1 ano,
o processo de execução está suspenso e também não inicia a prescrição intercorrente. Decorrido 1 ano da suspensão do processo, porque o exequente permaneceu inerte, essa suspensão do processo que existia, com o decurso do prazo de 1 ano, é levantada. A suspensão do processo deixa de existir, deixa de ocorrer, e o processo de execução volta a tramitar normalmente. A partir do momento em que decorre o prazo de 1 ano da suspensão do processo, começa a contar o prazo da prescrição intercorrente. Ou da primeira tentativa, da intimação do exequente, da primeira tentativa infrutífera, o exequente não permanece inerte. A qualquer tempo depois de intimado, o exequente impulsiona a ação de execução. Ou seja, o exequente pede alguma coisa para o juiz. Quando o exequente pede alguma coisa para o juiz, depois de intimado da primeira tentativa infrutífera, aquela suspensão automática que existia deixa de existir. E deixa de existir porque o exequente peticionou no processo de execução. Ele peticionou para uma segunda tentativa de localização do executado ou para uma segunda tentativa de penhora. Quando o exequente peticiona, a suspensão automaticamente do processo de execução que existia deixa de existir, o processo passa a ser movimentado e inicia o prazo da prescrição intercorrente. E agora? Agora esse prazo da prescrição intercorrente que começou, que foi deflagrado, ele não para mais. Ele só será interrompido se houver a efetiva localização do executado ou a efetiva penhora, a depender da situação de crise. Portanto, veja, iniciado o prazo da prescrição intercorrente, depois de levantada a suspensão do processo, esse prazo da prescrição intercorrente, ele agora não depende de inércia do exequente. Ainda que o exequente provoque várias tentativas de localizar o executado ou várias tentativas de penhora, o prazo da prescrição intercorrente somente será interrompido se houver a localização efetiva do executado ou se houver a efetiva penhora de um bem para a garantia da dívida. Iniciou o prazo da prescrição intercorrente, só a efetiva localização ou só a penhora, a depender da crise, irá interromper o prazo. Mas e se decorrer esse prazo da prescrição intercorrente sem encontrar o devedor ou sem localizar bens à penhora? Está reconhecida a prescrição intercorrente. E agora? Agora o juiz vai extinguir o processo de execução fundamentado na prescrição intercorrente, nos termos do artigo 924 do CPC. Mas isso nós podemos também ver em outros áudios, em outras lições práticas jurídicas. E então, até lá. Aproveitem aí esse áudio, esse é um assunto do momento e voltaremos certamente com outras informações sobre ele. Valeu, pessoal, até a próxima.